Boa tarde, gente. Boa tarde, todas as pessoas aqui presentes. Sejam todos bem-vindos à mesa redonda, a quarta mesa redonda da Semana Municipal da Justiça Restaurativa. Hoje com o tema Círculo de Papo Reto. Eu sou o Lucas, sou bolsista de iniciação científica e estagiário hoje vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais. Como já foi mencionado nas outras mesas, esse evento está sendo organizado pela Universidade de Caxias do Sul, a área do conhecimento de ciências jurídicas, o programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e o programa de pós-graduação em Psicologia, mestrado profissional, junto da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social e o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Caxias da Paz. Então, agora eu vou repassar algumas considerações só para o bom andamento do encontro. Nós solicitamos que todos os participantes que sejam ouvintes mantenham seus microfones e câmeras desligados, as câmeras porque senão sobrecarrega e os microfones para não gerar nenhum conflito no áudio. Depois da exposição das convidadas, nós teremos um espaço onde quem desejar pode se manifestar. Lembramos que somente os participantes previamente inscritos receberão o certificado. Para a captação da presença, vai ser disponibilizado, depois da fala das convidadas, o link de acesso para o preenchimento do formulário de registro de presença e outro link para o preenchimento de um formulário de avaliação da atividade. Então, nós pedimos que só os participantes que já foram inscritos preencham esse formulário de capacitação de presença. As instruções também vão ser postadas algumas vezes no chat no decorrer do evento. Nós somos gratos pela compreensão e colaboração de todos, e agora eu passo a palavra para uma das coordenadoras do evento, a professora Ana Camardello. Boa tarde, Ana. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. É um prazer receber a participação de tantas pessoas interessadas pela temática. A Universidade de Caxias do Sul, junto com a Prefeitura Municipal, está realizando, então, mais um evento em parceria e muito nos honra poder estar oportunizando esse espaço e tem sido já desde ontem e hoje pela manhã já tivemos 2 mesas, hoje à tarde tivemos uma outra mesa, estamos na quarta, com excelentes reflexões. E eu desejo que esse outro momento também seja tão significativo como foram os demais e como serão os próximos, né? E obrigada pela participação de todos e um agradecimento especial à Denise, à Vanessa, à Alexandra e à nossa querida Fran, que vai fazer a mediação. Obrigada. Obrigado, prof. Ana. Então, hoje nós recebemos Alexandra Bittencourt, Tanisa Fernandes Benatti e Vanessa Porto, que falarão sobre círculos de papo reto. Para realizar a mediação, nós contamos com a presença de Franciele Lenzi, graduada em Direito, especialista em Direito Constitucional e atual educadora social da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Quanto aos participantes, a Alexandra é técnica do Centro de Atendimento em Semi-Liberdade, CASEME, de Caxias do Sul, Tanisa é técnica do Centro de Atendimento Socioeducativo, CASE, de Caxias do Sul, e Vanessa é técnica do CASEME de Uruguaiana. Sejam bem-vindas e obrigado pela participação. Para dar início à mesa, eu passo agora a palavra para a Franciele, para uma saudação inicial e também conduzir o debate. Boa noite, Franciele. Boa tarde, Lucas, obrigada, boa tarde a todos, acho que a grande maioria continua conosco, boa tarde aos que entraram agora também. Um agradecimento em especial às nossas palestrantes, né, da tarde, a Tanisa, a Alexandra e a Vanessa. São colegas aí de longa data na socioeducação que acreditam, são muito parceiras e sem elas não seria possível a realização desse trabalho. Eu vou pedir licença para me alongar um pouquinho mais na fala nesse momento, nessa nossa segunda etapa da tarde de hoje, até porque, né, Débora, é um filho, né, então não posso deixar de falar um pouquinho. Falar um pouquinho, então, como é que começou, né, essa história do papo reto, né? Senta que lá vem a história. Não, mas eu vou tentar ser breve e tentar não esquecer nenhuma das pessoas que foram importantes e ainda são para esse trabalho. Eu trabalhei, então, como eu comentei antes, no CREAS, né? Com medida socioeducativa em 2011 e 2012. Posteriormente, eu retornei em 2017. E em 2017, algo que é muito importante, aconteciam reuniões bimensais
acredito que agora em função da pandemia virtuais, mas elas aconteciam de forma presencial, entre CREAS, CAS e CASEMI, que são os responsáveis pela execução das medidas socioeducativas. E essa interação entre todos os técnicos, todos os trabalhadores dessa área de socioeducação em Caxias foi o que possibilitou, né, que a gente tivesse atividades em parceria, né, porque a gente sempre comenta, o menino não é meu ou teu, ele é nosso. O menino que está no CREAS hoje, numa PSC, no serviço comunitário, se ele não cumprir a medida, ele vai para o CAS, vai para o CASEMI. O menino que está no CAS vai progredir de medida, vai para um CASEMI, vem para um CREAS. Então, ele é nosso, né? Não tem como se desfazer desse menino, ele é nosso, né? E as pessoas têm muito preconceito em relação a essa situação. Mas, enfim, as pessoas que trabalham nessa área realmente são bastante abnegadas, acreditam muito nessa proposta, né? E eu falo isso porque conheço, né, os colegas aqui de Caxias, agora conhecendo os demais também, a gente vê que são pessoas capacitadas e que realmente acreditam muito na proposta. Então, a partir dessas nossas reuniões, né, e da baixa adesão dos adolescentes às atividades que eram propostas, né, a gente pensou em começar a juntar todos, né, justamente, vamos fazer uma atividade no CREAS, por que não convidar os meninos do CAS e do CASEMI, mas a gente, eles iriam realmente participar conosco. Então, pensando nisso, a gente começou a participar, né, convidar para todas as atividades que eram feitas no CREAS, principalmente, que é o meio aberto, né, que os meninos do CAS e do CASEMI também pudessem participar. Né? Isso facilitava também, depois, na hora de fazer um PIE egresso, né, gurias, depois se vocês quiserem comentar sobre isso, que até a Luciana comentou antes, que é quando o menino sai, né, vai sair do meio fechado e vir para o meio aberto, é feito um plano individual de atendimento, né, para que ele cumpra essa medida depois em liberdade. Então, os técnicos já se conheciam, já conheciam o menino, facilitava bastante, né. Então, como essa interface, conhecer quem é a pessoa que está do outro lado, né, do serviço, facilita bastante essa interação. Enfim, então, a partir, né, desse momento que a gente vivia, a gente começou a observar que mesmo convidando, enfim, a adesão era baixa, né, então a gente tinha círculos pela guarda, tinha palestras nas diversas secretarias, né, a partir do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, a Educação, a CRE, a SMED, o pessoal da saúde, tinha 2 oficinas também, enfim, vários atores, o trânsito, vários atores envolvidos, mas a participação era sempre uma adesão muito baixa, assim, eram convites, enfim, mas, né, e aí o que a gente ouvindo a gurizada, a gente, né, entendeu, assim, eles diziam dona, é dona ou seu, né, eles nos chamam, a gente diz, chama pelo nome, mas é a gíria deles agora, é dona ou seu. Dona, palestra não, a gente não aguenta mais palestra e tal, e aí a gente começou a pensar, bom, o que a gente poderia fazer? E aí a gente discutiu isso, então, né, com as equipes, e pensando o que a gente poderia fazer de diferente, né, e como eu, né, sou uma defensora dos círculos, quem sabe, então, fazer um círculo para ouvir esses meninos, né? Só que a gente pensou também não pode ser algo muito formal. E aí veio a ideia do papo reto, para que a gente falasse com gírias, para que a gente falasse a linguagem deles. Claro, a minha adolescência já foi há mais tempo, né? Mas tentar se atualizar um pouquinho, tentar uma linguagem mais direta e objetiva com eles possível, né? Para que atingisse eles de verdade, né? Para que nós pudéssemos, então, efetivamente dar um espaço de escuta, de fala respeitosa, né? Sigilosa, mantendo a voluntariedade, eles sabem que essa participação não ajuda e não prejudica na execução da medida, né, para manter essa voluntariedade, é um convite, e eles participavam se queriam, né, e a gente começou então a ouvir, né, então foi feito um piloto em 2018, dentro do CREAS Norte, né, então a gente precisa agradecer as pessoas que deram essa abertura, né, a minha coordenadora na época era a Franciele Fernandes, né, que aceitou a proposta. A facilitadora no primeiro círculo comigo foi a Marta Carrera Herb, que é assistente social. A Fran também é assistente social, né, que entendeu a proposta e concordou. A Maria Virgínia, que ainda é também coordenadora do CREAS Sul. Depois a colega educadora Ana Paula também, né, participou em alguns momentos também conosco, facilitando esses círculos. A Lília Andrade também, educadora social, nossa colega na FAS, também participou. E aí nós convidávamos tanto CAS, CREAS e CASEMI, né? Como eu disse, são todos nossos, né? Então esse projeto já vinha acontecendo, conseguimos fazer um encontro oferecendo para os pais também, né? Esse encontro fechado, então, só para os pais, para que os pais pudessem discutir o que era a medida, como é que eles viam isso, como é que eles enxergavam, como é que foi para eles, enfim, as mais diversas questões, todas ligadas à socioeducação, né? E aí, então, a partir disso, nasceu esse encontro, que no início era feito nos CREAS. E agora, com a questão da pandemia, nós ali, enquanto grupo, né, Débora, Rodolfo, Délcio, Ana Paula, enfim, todos, né, agora, recentemente, o Matheus, nosso estagiário, conversávamos, né,
sobre o que a gente poderia fazer nesse momento, como a medida do adolescente hoje, ela estava sendo mais gravosa do que qualquer outra medida, porque eles estavam lá fechados, principalmente os do CASE, né, fechados, sem visita, né, com apenas um contato por telefone, né, com a família, uma chamada de vídeo. Então, como isso para um adolescente é muito mais importante, porque o tempo passa de uma forma diferente, biologicamente, tudo é diferente para o adolescente, né, a gente entende isso. O que nós poderíamos fazer? E aí, um dia conversando com o Jair, né, ele disse, Fran, podia, né, o que a gente poderia fazer também? Então, o Jair, que é técnico também do CASE, né, parceiro também, vamos articular, vamos começar a conversar, aí já colocou a Tanisa, já colocou a Adriana, né, depois teve troca de direção também, agradecer a Eliane, que mesmo chegando depois, acreditou na proposta, porque se a gente não tem gestores que acreditem, não tem como fazer, né, então agradecer aos colegas do CASE, do CASEME, não citei a Dani e a Tamara, mas também são parceiras de longa data nessas atividades que a gente faz em parceria, né, espero não ter esquecido ninguém, até a Magali, que fazia o nosso lanche, né, para os meninos, como é importante esse acolhimento com cafezinho, com chimarrão, até chimarrão a gente fazia nos primeiros, hoje não dá mais, né, mas enfim, toda essa algo que proporciona esse acolhimento, esse rapport para os meninos. Enfim, espero não ter esquecido de ninguém, né, dessas pessoas que nos ajudaram desde o início, citar também o Pedro Falkenbach, que foi diretor lá no início, lá em 2013, 2014, também abriu as portas, né, não por papo reto ainda, mas para círculos de check-in, o Paulo Moratelli também que ela fazia, o próprio Alceu Vali, enfim, vários colegas, o Rodolfo também fez círculos lá dentro, alguns voluntários fizeram, eu me recordo do Fábio, né, falando que fez círculos lá dentro, enfim, quantas pessoas que foram abrindo as portas, né, mas nesse momento específico da pandemia, então, foi algo diferenciado, como a Débora comentou antes, nós somos a primeira equipe que foi até lá, né, presencialmente, depois de várias discussões, né, depois de várias reuniões virtuais, enfim, né, para ter autorização para estar lá dentro. E aí, então, a gente gostaria de convidar agora as meninas, né, para que falassem um pouquinho, então, dessa parceria, né, como é que está sendo para os meninos. Se eu continuar falando, eu sou apaixonada e vou falar demais. Eu acredito na proposta, tanto dos círculos quanto na socioeducação. Eu vi muitos exemplos desde 2011, exemplos positivos, né, e acredito realmente nessa proposta. Sempre te dei respeito e sempre recebi respeito dos meninos, né, eu não tenho um ai para falar deles, e até mando um salve aí para que quando eles forem nos ouvir, que eles sempre nos recebem, né, de maneira muito acolhedora. Eu brinco, eu, Delcio, o Rodolfo, a Débora, a gente vai para o CASE feliz, né, pena que eles estão fechados, mas é uma tarde, uma manhã muito, muito prazerosa pela troca que a gente tem com eles. E mesmo na forma virtual no CASEME também, a gente fala da mesma forma, ouvir essa juventude e perceber que mesmo quase sendo tirado quase tudo deles, ele ainda tem esperança, planos de futuro, enfim, é muito gratificante. Em relação ao CASEME, aí conversamos então, né, depois com o CASEME, um pouco depois, e aí então a Alexandra topou, né, já a ideia, já era parceira também com a Dani, com a Ali, mais os sócio-educadores, enfim, e aí então se pensou, qual seria a melhor forma? Fazer de forma virtual, né, pela situação atual. E aí a Alexandra disse, mas então quem sabe a gente podia convidar o pessoal de Uruguaiana, disse, mas por que não, né, conversamos ali com os colegas, enfim, ele da Central, todo mundo topou, e a gente tem feito esses encontros então. E com os CREAs nesse momento da pandemia, não está acontecendo pelo seguinte motivo, as medidas em meio aberto, elas estavam suspensas, estão sendo retomadas agora. Nós já conversamos, né, com o pessoal da FAS, né, com os CREAs principalmente, né, com a Lilian, que é educadora, a Fran, coordenadora, e a Virgínia, Maria Virgínia, que tão logo se retomar, a gente está à disposição enquanto núcleo, né, continuo servidora, né, continuamos colegas, né, a gente só está em outro espaço, mas a parceria continua, até porque o projeto nasceu dentro do CREAS, né, mas com essa parceria é bem importante reforçar, pessoal. Até vou ser repetitiva, mas se não fosse essa parceria, essas reuniões, essa discussão, esse engajamento todo, e agradecer também aos colegas da Central, né, que quando eu fiz a proposta, eles imediatamente toparam, acreditaram, e eu tenho certeza que hoje eles vão para lá muito felizes, né, e a gente faz todo um planejamento muito carinhoso, e a gente é muito bem recebido lá, tanto pela equipe, principalmente pelos meninos. Então, pela ordem aqui, vou passar primeiro para a Alexandra e para a Vanessa poderem falar. Obrigada, desculpa me alongar, mas acho que era importante a gente situar isso no primeiro momento. Obrigada. Boa tarde a todos. Alexandra. Nós nos organizamos diferente, Fran. Primeiro a Tanisa, daí depois vamos nos ajudando, né, na apresentação.
Perfeito. E daí depois eu e a Vanessa entramos, então. Vocês que mandam, gurias, fiquem à vontade. Então, boa tarde a todos os presentes. É uma honra e eu já agradeço a oportunidade, né? As meninas também vão agradecer depois. É muito legal fazer parte de toda esta rede, né? Que nesse momento a gente se une, mesmo com uma pandemia, né? Mesmo com um contexto um pouco difícil para os adolescentes, né? E a gente saber que a gente está em rede, que a gente está aqui, um do lado do outro, que a gente pode contar. E aí, eventos como esse da Semana Restaurativa é muito bacana, porque aproxima, né? A gente se fortalece com tudo isso. Eu queria só me apresentar, então, eu sou a Tanisa, né? Eu sou pedagoga, né? A minha formação, sou pedagoga e sou técnica, então, lá do CASE Caxias, que é o CASE que cuida da medida da internação aqui em Caxias do Sul, né? Mas a gente abrange os 43 municípios, se eu não estou enganada, de toda a comarca. Então, a gente tem adolescentes de Vacaria, de Bento, de Cambará, Farroupilha, e aí vai, né? Eu vou começar a apresentação, que daí vai ficar um pouquinho mais claro para o pessoal, porque a gente usa siglas, né? FASE, CASE, CASEME. Então, aí o pessoal começa a clarear um pouquinho sobre o que é essas siglas que a gente usa, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os círculos. Todos estão vendo a apresentação? Tá tranquilo? Tá. Então, a gente vai falar sobre os círculos, então, do Papo Reto na Socioeducação 2021, que a gente começou este ano, né? Em questão da pandemia. É um filho da Fran, né? Mas nós somos madrinhas já, né, Fran? Já adotamos ele, já estamos aqui afetivamente ligados, tá? Então, nós vamos falar sobre a medida de internação e de semiliberdade. Então, aqui o CASE, então, que eu já estava falando um pouquinho, que é a medida de internação, que é o meio fechado, né? Falava-se antigamente, então, na FEBEM, né? Então, graças a Deus, isso foi modificado com a nossa legislação, né? E hoje a gente fala sobre a FASE, no Rio Grande do Sul, que é a FASE, né? Fundação de Atendimento Socioeducativo, que é o órgão responsável pela execução das medidas de privação, né? Então, aí de privação, a gente tem a internação e tem a semiliberdade. As meninas querem se apresentar? Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Fran, Débora, Rodolfo. Agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade, e principalmente naquele momento em que vocês estavam buscando retomar o programa, né, do Caxias da Paz, ali do núcleo das atividades, vocês lembraram, então, de nós, né, e que nós somos parceiros, sim, já de longa data. Eu lembro daquele ano em que Caxias, o programa formou, acho que quase 1.000 facilitadores, né? Nós aqui do caso do CASEME, né, fomos parceiros, e na Semiliberdade, além de nós termos representantes da equipe, né, socioeducativa do CASEME, os agentes, os analistas, a direção participando da formação, nós incluímos também os adolescentes. Então, nós tivemos turmas em que os adolescentes participaram, né? Então, os adolescentes foram participar junto com o pessoal que era da Brigada Militar, que era da Guarda, que era da assistência social, enfim. Então, isso trouxe, assim, um enriquecimento, assim, fantástico. Nós tivemos, assim, histórias bem bacanas, assim, de que como essa formação para os guris eles levaram para casa, né, da questão da comunicação, né, de não agir com violência. Então, isso foi muito importante para nós. Tivemos, sim, guris que na formação não se adaptaram, né, que desistiram, que isso a gente também conta, né, que dos nossos, digamos, dificuldades, mas tiveram guris que sim, que aproveitaram e que fizeram toda a formação, que era uma semana só para falar, né, de círculos não conflitivos, conflitivos, então foi bem bacana. Até
quem era a facilitadora na época era a Catiane, e foi muito bacana. Então, só para relatar um pouco da história. Então, eu me chamo Alexandra, me emocionei, né, com o relato. Então, me chamo Alexandra, estou diretora do CASEB, aqui do Centro de Atendimento e Semi-Liberdade Caxias do Sul, sou pedagoga de formação, e também, desde que iniciou o programa, eu participo, né, dos círculos, das formações. Eu também, juntamente com a Adriana do CASE, a psicóloga do CASE, a gente faz parte do grupo gestor, né? Eu como titular e a Adriana como suplente, então a gente se ajuda aí nas demandas, né? Então, é algo que eu gosto muito, que eu me identifico com essa filosofia, com essa proposta. Já fiz círculos através ali da central nas escolas, né? Eu e a Mara Ungarati, que não está aqui conosco, mas que teve, assim, que adora os círculos, fizemos círculo com os guris na PECAM, com as crianças, com os idosos, então, já está na nossa metodologia de trabalho, então acredito muito. Boa tarde a todos. Eu gostaria, assim, de agradecer, né, pelo convite e falar da minha imensa felicidade de estar fazendo parte desse momento, porque Uruguaiana, como vocês sabem, né, fica bem longe, fica bastante afastado da nossa capital, e por esse motivo também, por ser uma cidade do interior e por ser, né, tão distante, no nosso município nós não temos muitas pessoas com formação em justiça restaurativa. E por trabalhar na fase, por estar em contato, né, com os colegas e por ter tido conhecimento dessa metodologia, eu fiquei, assim, muito encantada e procurei fazer a minha formação. E a partir disso, assim, eu acabei trazendo a justiça restaurativa para dentro da nossa unidade, né? Hoje eu estou aqui na unidade de semi-liberdade, mas durante 8 anos eu trabalhei como pedagoga da internação, no caso aqui de Uruguaiana, e eu acredito muito, eu sou uma apaixonada pela justiça restaurativa, e quando eu recebi o convite para que os nossos adolescentes aqui da semi-liberdade pudessem participar desse projeto, né, dessas atividades desenvolvidas por Caxias, que é uma referência da justiça restaurativa, eu não pensei 2 vezes, na hora aceitei, né, e agradeci muito a Alexandra por ter feito esse convite, né, ter conversado com o pessoal, por terem aceitado também, e é isso, assim, eu acho que está dando muito certo, mas aí a gente vai contextualizando melhor durante a apresentação. Certo, todas apresentadas, então, né? A nossa equipe maravilhosa viu 3 pedagogas, né, pessoal? 3 pedagogas. Fica a dica, pedagogia, ó. Né? Então, tá, gente. Continuando, então. A fase, então, e os círculos de papo reto, né? Tô falando no âmbito de fase, porque a gente traz o CASE como internação, né? E aí a gente traz os CAS de semi-liberdade, né? Que são as dois unidades. E aí a gente, claro, embasado sempre, né, no nosso SINASE, eu estava escutando a palestra anterior, a mesa anterior, né, em que o pessoal também falou muito sobre o SINASE, né, toda a importância do que isso foi para a socioeducação, ter um sistema nacional, né, do quanto ele normatiza, quanto ele dá princípios para a gente conseguir trabalhar com os adolescentes, né. Então, é muito importante, o nosso projeto se baseou no SINASE também, no artigo 35, né, que eu vi o pessoal falando antes também, que prevê as práticas restaurativas, então, no atendimento socioeducativo, né, e a gente também se baseou na lei, que a gente tem aqui, né, o berço da justiça restaurativa, que é Caxias do Sul, né, então a gente tem uma lei municipal desde 2014, né, que é o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Caxias da Paz, que a gente fala, né, e também no seu artigo 8º, então, traz sobre o atendimento restaurativo nos atos infracionais, principalmente, né.
Então, o nosso projeto é todo baseado nessa legislação. E, claro, a gente tem toda uma outra legislação que faz, né, o embasamento junto, né, que daí vem a questão do ECA, vem a questão do nosso plano estadual, que é o PEN6, que foi um plano, né, estadual pensado para as medidas de execução de internação e semi-liberdade, que é estadual daí, e que também traz sobre os círculos na fase, né? Inclusive, eu estava dando uma olhadinha antes da nossa apresentação, ele traz vários círculos, que depois a gente vai falar um pouquinho, que a gente faz o círculo do pie egresso, né? Principalmente hoje, o círculo do pie egresso, a gente trabalha muito com esse menino que está saindo de uma medida, progredindo para outra, né? E a gente precisa amarrar todos os envolvidos. Então, a gente chama naquele círculo ali, não só o adolescente, o CASE ou o CASEME, a gente chama a família, a gente chama a escola, a gente chama o CREAS, a gente chama o Conselho Tutelar, o CAPS, todos envolvidos para a gente trabalhar para aquele menino realmente voltar para a comunidade e não voltar a cometer atos infracionais. Então, falando mais um pouquinho da fase, né? Então, ela fala sobre a privação de liberdade, CASE, de novo, internação, CASE, semi-liberdade, tá? É um órgão gestor, então, responsável por atender os adolescentes em todo o Rio Grande do Sul, estadual, né? O nosso público atendido, então, são os adolescentes, 12 anos completos. Então, sim, a gente já teve no CASE, hoje eu acho que eu tenho um de 13, né? Mas sim, a gente já teve no CASE de internação fechado com 12 anos. E eles ficam lá conosco até os 21 incompletos, né? Cumprindo medida socioeducativa. Então, se tem aquela velha fala, se o menino fez um ato infracional com 17 anos e 11 meses, ele vai para o CASE um mês? Não, né? Ele vem para o CASE, mas ele pode ficar conosco até os 21, né? Então, são 3 anos de medida socioeducativa fechada, né? Então, daqui a pouco tem um menino que fez 20 anos e o ato ele cometeu lá com 16, vai ser julgado só agora. Faltando um dia para os 21, ele vem para o CASE e cumpre essa medida, tá? Só para esclarecer para o pessoal. Às vezes o pessoal, já fez 17 e agora 18 já sai. Não, não funciona assim. A medida socioeducativa vai até os 21 incompletos. Então, na fase, então, a gente tem os centros de atendimento espalhados, então, em todo o estado, né? Então, a gente tem lá o CASE de Uruguaiana, a gente tem o CASE de Pelotas, o CASE de Santa Maria, né? A gente tem 3 ou 4 CASEs na capital. E aí, nesses 13 centros de internação, tá? A gente tem um que é destinado às meninas, então, né? O público feminino. Então, a nossa grande maioria são os meninos, público masculino. E a semi-liberdade da fase, então, né, que são as meninas hoje, eles têm 10 centros, tá? 10 centros no estado. Há algumas orgânicas, né, que são da fase, outras são terceirizadas, né? Mas, ao todo, já são 10. Também são espalhadas. Isso. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a nossa cultura de paz, o nosso histórico com os círculos, né? A gente, como a Fran estava falando antes, a gente tem um histórico do CASE, né, e do CAS também, da semi-liberdade também, em envolvimento com os círculos, né. A gente vê isso, eu lembro que quando eu entrei em 2013 na fase, a gente estava com o Dr. Leoberto como juiz, né, e a gente teve um caso de grande comoção aqui em Caxias do Sul, que foi aquele incêndio, né, dos meninos que incendiaram o Miguel, né. E aí esses meninos vieram para o CASE. E eu lembro, assim, que foi uma comoção, claro, com todo esse acontecimento, né? E naquele momento estava acontecendo círculos, né? Para tratar esses meninos. Então, o quanto eu me impactei com aquilo. Como assim? Vai tratar, né? A vítima morreu, faleceu. Vai tratar quem? Quem vai tratar, né? Os meninos, porque eu estava chegando no sistema e não entendia muito bem o que era isso. Então, meu primeiro contato com a justiça restaurativa foi nesse momento. Foi chegando já com um círculo bem complexo, né? E foi muito legal, porque eu acompanhei, na época, a Fran, o Paulo, né, que vinham até o CASE fazer esses círculos com os meninos. Foi bem legal o trabalho, bem bacana. E hoje, para contar um pouquinho agora do feedback, assim, hoje, dos 4 meninos envolvidos naquela situação, um acabou falecendo, né, mas os outros 3 estão muito bem,
Hoje, os outros 3, vamos dizer assim que eles se ressocializaram, né? Tem uma ONG, assim, ele trabalha com projetos sociais, e o pessoal do Casem também fez algumas doações, inclusive, para ele, nenhuma outra cidade. Os outros 2 estão em Caxias. O Círculo não dá conta de tudo? Não, eu acho que não dá conta de tudo, né? Porque é uma rede, como eu estava dizendo no início, é uma rede que funciona, que precisa funcionar. Mas ele ajuda, sem dúvida, né? E esse foi o primeiro caso que eu tive, que eu participei, e o primeiro caso que eu estou contando para vocês que sim, que funciona, que deu certo, que esses meninos, né, por conta dessa rede, por conta desse círculo, por conta desse atendimento, hoje eles estão bem. Então, só para contextualizar, então, a nossa parceria com o Programa Municipal, né, a Caxias da Paz, né, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, né, o programa vinculado. E aí, sim, a gente começou com o Círculo de Papo Reto lá em 2018, né, como a Fran estava dizendo, com os CREAS, com o CAS, Semi-Liberdade, e com o CASE, né. Bom, os meninos estão fechados, como eles participariam? A gente tem uma medida, né, no CASE, em que eles vão paulatinamente saindo, que a gente chama de ICPAI, internação com possibilidade de uma atividade externa, né? Então, esses meninos, eles eram convidados, e aí esses meninos saíam do CASE, sim, para fazer essa atividade lá no CREAS, tá? Só para contextualizar um pouquinho. E aí chegamos, então, na nossa pandemia, né? No nosso monstrinho que a gente vive até hoje, né? Com toda essa situação complexa, foi um problema e está sendo ainda, né? Porque a gente se preocupa todos os dias como conter tudo isso, como, né, fazer a nossa parte no meio de tudo isso e como atender. E aí eu trago uma reflexão bem do CASE, assim. O CASE é um ambiente fechado, né? Para quem não conhece, eu convido, inclusive, a conhecer, tá? Vale muito a experiência, porque a gente imagina uma coisa e chega lá é outra coisa. Mas ele é fechado, gente. Ele é uma prisão, né? Então, ele é fechado, ele é grade, né? Os meninos têm os dormitórios deles, sim, tem as coisas deles, individuais, né? Essa questão é respeitada, não é como uma penitenciária de adulto, em que é 30, 20 numa cela, não funciona assim no CASE, tá? Mas aí eles estão fechados, né? E mais fechados com a pandemia, né? Como a Fran falou. E aí a gente sentia isso na pele. Meu Deus, né? Como fazer para amenizar tudo isso? A escola parou, né? A gente tinha uma escola lá dentro do CASE, né? E aí a gente tem uma escola lá estadual, que no momento que fechou para todos, né? Então, é um outro anexo ao CASE, em que os meninos pelo menos desciam as escadas dos dormitórios, né? Passavam ali naquele outro ambiente. Escola, por ser escola, ela é acolhedora, né? Então, você ia para outro espaço. Ajudava muito. E só na pandemia que a gente conseguiu ver realmente o sentido, assim, ajudava pra caramba. Esse translado de espaços, né, essa convivência com os profs, com outras pessoas que não estão ali batendo cadeado, levando para o banheiro, ajuda muito, né? É uma questão de afetividade, inclusive. Então, para nós foi um problemão, assim, a pandemia, além de tudo que estava acontecendo, né? Falando, então, um pouquinho do CASE, ele tem capacidade de atendimento para 40 adolescentes, tá? Hoje. A gente já teve 90, tá, pessoal? A gente já superlotou. A gente trabalhava em pequenos grupos para conseguir dar a demanda. Foi bem problemático. Mas com aquele habeas corpus, com o tribunal que foi ganho lá, a gente vem mantendo a média de 47 adolescentes, tá? E aqui nesses 47 adolescentes, a gente tem 40 dormitórios, certo? Então, são 40 internos fechados, né? E aí a gente tem outros meninos, esses 7, 8, 9 ali, que eles têm essa possibilidade de fazer atividades externas, tá? Então, esses meninos que têm a possibilidade de atividade externa, com a pandemia, né?
a questão judicial entrou ali, para eles não ficarem indo, vindo, a questão dos protocolos, toda essa função. Então, eles permanecem em casa com a família até dezembro deste ano, né? Em janeiro, a gente já vai ter que ver como é que a gente vai fazer, porque aí vai vir mais meninos e a gente tem 40 dormitórios. Já é um problema para 2022, para a gente ir pensando. Então, eu coloquei ali sobre a pandemia, né, que estão todos os protocolos, que está todo mundo já decor, né, toda a questão do distanciamento, uso de máscara, álcool gel, sem aglomerar, toda essa função. Mas aí a gente também tinha um problema de 100 visitas familiares, né, então o contato telefônico com eles era duas vezes por semana, né, uma por telefone normal e outra por videochamada. Sem atividades coletivas. Então, todos os nossos parceiros externos, a gente tinha oficineiros, a gente tinha, né? Não pode entrar. A gente tinha o culto, para eles é muito, muito importante a questão da espiritualidade, né? Não podiam entrar, né? Não podia. O CASE ficou uma redoma mais fechada ainda, né? Então, não tinha ninguém da comunidade que podia entrar, tá? Atividades escolares e os cursos que a gente tem, curso profissionalizante, jovem aprendiz lá dentro, parou tudo, escola parou tudo, EAD, então era as atividades impressas, né? Então subia para o dormitório, não, eles não faziam em conjunto, cada um no seu dormitório, descia, né? Então era muito difícil tudo isso, assim. Mas 2021, então, a gente teve um pouquinho de flexibilização, né? Que é o que a gente está vivendo agora. E aí a gente buscou, então, quando a Fran nos procurou, né, o Jair, meu colega, estava afastado naquele momento por laudo, né, de comorbidade, então ele não estava indo trabalhar presencial no CASE, e eu estava, então, acabei assumindo a bronca, uma bronca boa, né, junto com minhas colegas, né, e aí a gente topou esse projeto lindo, que é o que quem idealizou foi a Fran, né, os Círculos de Papo Reto, então. Tá? Essa parceria e esse diálogo já vem há tempos, como eu tinha falado, né? Mas neste momento de pandemia não tinha, assim, outra maneira melhor de cair, outro momento melhor de vir para nós do CASE, né? Era como se fosse um remédio, assim, chegando, né? Era a vacina chegando. Então, para nós, na hora a gente topou, né? A gente teve que pedir autorização da fase, né? Depois pensar em todo, como é que a gente ia fazer, né? Mas eu só queria deixar, assim, meu agradecimento especial ao Fran, né? Toda a equipe ali, a Débora, o Rodolfo, o Dels, que foram extremamente parceiros, extremamente compreensivos com a medida da socioeducação, da internação, com os protocolos, com toda essa dificuldade de organizar, e mesmo assim estão lá conosco até hoje, né? E vamos continuar. Então, o Círculo de Papo Reto, então, o objetivo era esse, né? Era de desenvolver os círculos de construção de paz presencial, né? Então, a gente queria organizar de forma presencial lá no CASE, né? Seguindo todos os protocolos, claro, né? Os específicos, então, era ouvir muito, porque os meninos tinham essa ânsia de falar com quem, né? Para quem? Para o mesmo agente socioeducador que está ali sempre, né? Para a mesma técnica, a dona Tanisa, que está ali atendendo sempre, para a dona Adriana, psicóloga, sempre. Então, esse ouvir, né, por outras pessoas, por pessoas da comunidade, era o que a gente estava buscando naquele momento, né? E essa escuta, ela tinha que ser empática e respeitosa, né? Era para acolher os sentimentos e as emoções e refletir sobre os temas, né? A pandemia era o motivo central? Sim, era o motivo central naquele momento. Mas tá aí a Fran para mim, né, para não me deixar mentir, mas os meninos trazem milhões de sentimentos e milhões de outros temas para ser trabalhado, né? A pandemia era só o iniciozinho ali do iceberg, só a pontinha, porque a gente tinha toda a função, afastamento da família, né, os vínculos extremamente frágeis, porque eles já chegam com vínculos frágeis, né? E com a pandemia só agravou toda a questão da afetividade, né? E toda a questão de se enxergar no outro, que eles começaram a se enxergar um pouquinho, o que o fulano está passando, qual é a história dele, né? Bah, eu também passei por isso, mas eu tô assim, a minha família é assim, ele não tem mãe, bah, eu tenho mãe. Então, todas essas reflexões eles trazem para os círculos, né?
Então, a nossa metodologia, como vamos organizar tudo isso, né? Como? 40 adolescentes. E a ideia era justamente possibilitar a todos essa participação, né? Para que todos participassem, né? Muitos deles ali, a grande maioria, não tinha vivência de círculos, né? Porque são adolescentes que vieram em 2020 para nós. Então, a gente não fez mais círculos, né? Então, eles não tinham essa vivência, não conheciam o que era aquilo, né? Nos primeiros, eles perguntavam, dona, eu tenho que descer? É obrigado descer? Mas eu tenho que ficar? Mas aí, no momento que eles sentavam nas cadeiras, né? E viam que tinha um café, né? Tinha um café para eles, tinha um lanche, uma bolacha, né? E aí eles já se desarmavam um pouquinho, né? Porque comida, como diz a Fran, é afetividade, né? E aí eles se desarmavam e conseguiam se envolver naquele momento, assim. Tanto é que hoje eu não tenho perguntas como essa, né? Eu tenho perguntas e quando vai acontecer de novo? Dona, vai acontecer de novo semana que vem? Daí eu explico para eles que a nossa periodicidade é bimensal, né? Cada 2 meses. Mas eles perguntam, mas e eles não podiam vir aqui jogar um futebol? Eu disse, sim, podem vir jogar um futebol, podem vir, né? Então, a semana passada a gente teve uma inauguração do curso do Senac, né? Ali no CASE, onde a Débora e o Delcio foram. E foi bem legal, porque os meninos se identificaram assim, de cara. E eles me comentaram depois, dona, os seus da Justiça Restaurativa estavam aí. Eu disse, sim, estavam aí. Eles conversaram com nós. Eu disse, sim, eles conversaram. Então, como é importante, assim, essa vinculação, né? Bom, então, a ideia era 2 facilitadores por grupo, né? Então, a gente divide, assim. E o espaço na escola Paulo Freire, que a gente tem lá em anexo. Gratidão à Thaís, né, a nossa diretora, muito parceira sempre, né? Porque a biblioteca era um espaço um pouco mais aconchegante que o auditório da unidade. Então, a gente foi para lá e foi bem bacana. Então, o primeiro círculo que a gente teve foi em maio, e o último está previsto deste ano, né? Deste ano, para novembro agora, o fechamento. Tá? Avaliação e resultados. Bom, gente, assim, nosso trabalho em rede funciona, né? Nesse sentido, a gente só tem a agradecer, assim. Eu até coloquei ali que a garantia de atendimento socioeducativo de qualidade, né? Então, é porque está funcionando, é porque o diálogo, a conversa está funcionando, tá? Além de tudo, isso é uma garantia de direito, sim, lá dos princípios do artigo 35 do SINASE, né? Então, a gente está contemplando também essa questão legal para os adolescentes. E eles estão violados de direitos que eles chegam no CASE, isso é um remédio para nós conseguir enxergar que, pelo menos, deste direito, né? A gente está conseguindo garantir para eles esse direito, né? Esse direito de escuta, esse direito de participação, esse direito de conviver, né? Então, para nós é muito importante isso. O impacto direto na rotina eu coloquei, pessoal, porque realmente, assim, o CASE, por várias vezes, a Fran, né, o pessoal chegava, a Débora ali, o Rodolfo, eu dizia, gente, hoje não tá legal. Hoje não tá bacana, né? Os guris estão agitados, os guris estão falando coisas, estão se articulando, querem reivindicar coisas, né? O CASE é uma instituição total, né? Então, ele tem, essa é uma panela de pressão, se a gente não esvazia um pouco, ele vai estourar. E aí eu dizia, gente, eu não sei como é que vai ser o círculo, mas vamos lá. Eu perguntava para ele, vocês topam? Sim, tranquilo, Tenisa, tranquilo. Mas eu ficava receosa, né? No final do círculo eu perguntava, meu Deus, Fran, como é que foi, né? Débora, como é que foi? O que os guris, né? Eles não podem falar, tem toda a questão do sigilo, né? Mas como é que foi? Os guris conseguiram se acalmar? Eles chegavam agitados, querendo falar muito, não queriam sentar na cadeira. E aos poucos tudo se acomodava. Isso tem um impacto direto na rotina da unidade, porque isso é um efeito cascata, né? Então, eles extravasam ali, em consequência, eles vão conseguir conversar com o seu e com a dona de uma forma respeitosa. Em consequência, eles não vão se envolver em indisciplina. Em consequência, eles vão ter um bom relatório avaliativo. Em consequência, eles vão progredir de medida, né? E, em consequência, eles vão
sair, vão voltar para suas famílias, não cometer novos atos infracionais, que é o nosso grande objetivo, né? Então, é um efeito cascata que a gente sente, né? Talvez ali, naquele momento, a gente pensa, talvez nem está adiantando muito, é só mais... Porque a gente escuta isso, né, gente? A gente escuta isso também. É só mais uma atividade. Mas não, pessoal, a gente sente na pele, assim, na internação, um impacto direto na rotina da unidade. Por isso que eu coloquei fortalecimento ali da prática do diálogo, né? Porque aí é o efeito cascata. Eles vão conseguir conversar um pouquinho mais comigo, né? Com a enfermeira, com a psicóloga, com o colega ali do lado do dormitório, né? Com o rival da facção, né? Importante eu falar um pouquinho que, no caso, a gente não tem isso, tá? A gente sim, a gente leva em conta questões de risco, questões de ameaça, né? Porque a gente precisa preservar a integridade física do adolescente, é nossa responsabilidade, mas a gente não alimenta isso, né? Então, a gente não tem a ala A dos bala na cara, a ala B dos mano da serra. Não, a gente não tem. Todo mundo convive de forma respeitosa e igual, porque todo mundo precisa cumprir a sua medida, né? E o espaço que a gente tem é esse. Então, a gente precisa conviver bem. E até então, vem funcionando, tá? A gente tem conseguido segurar essa questão aí. E a vinculação com a equipe de facilitadores, que já falei, né? Que é o seu, a dona, jogar futebol junto, né? Eles querem tomar café junto e conversar, e eles se identificam muito, assim, é muito positivo. E a gente eu coloquei aqui como resultado, claro, a continuidade, né, do nosso projeto, com certeza, para 2022 e vida longa. Eu coloquei aqui sobre Fala Guri, que é os meninos o que a gente pergunta para eles, né? E são as palavras deles, tá? Sem julgamento, palavra de futuro, que eles falam, né? Palavra de futuro, ideia para frente, história de vida do outro, né? Que daí eles conseguem se enxergar um pouquinho. Vamos trocar uma ideia, é legal porque a gente troca uma ideia. Os caras são tri, né? Fechamento, né? Fechou as ideias, fechamento. Escutam o cara, escutam. Tomara que continue, eles torcem que continue, e é uma atividade massa, tá? Esses são os vocabulários que eles mais usam, assim. E 2 depoimentos, tá, pessoal? O primeiro até a gente publicou, né? Foi na matéria que a gente fez lá em maio, né? Sobre a nossa semana do Papo Reto no CASE. E aí eu coloquei o mesmo depoimento, tá? Que ele coloca ali. Eu nunca tinha participado nesse 1 ano que estou no CASE. Conheci muitos guris, mas o círculo pude escutar histórias que eles não falam no dia a dia, né? Tive também uma oportunidade de falar de mim. Seria mais bacana se tivesse mais vezes os círculos, tá? E agora, esses dias, então, eu peguei outro depoimento, né? Que é interessante a gente pegar. É triatividade. Troca uma ideia de futuro com os caras, não julgam o cara. É fechamento. A gente conhece as histórias dos outros piá. Todo mundo tem uma história, né? As ideias são para frente. Tá? E aqui umas fotinhos, né? Que a gente tirou. São os nossos círculos lá do CASE. E é isso, gente, do CASE. Agora eu vou passar a palavra para as meninas falar um pouquinho da SEMI e depois a gente volta a conversar um pouquinho. Eu falo bastante, né? Deu para ver. Mas enfim. Obrigada. Obrigada, Tanisa. Então, me emocionei, né? Já me emocionei com a fala da Tanisa, né? Que é muito importante essa nossa parceria, esse nosso trabalho em rede, que a gente possa sempre fortalecer cada vez mais, né? E isso é um trabalho de pessoas comprometidas. Então, nós temos nessa nossa rede de Caxias, né, no grupo das medidas socioeducativas, CASE, CASEME, CREAS, pessoas muito comprometidas, né? Então, eu vou falar um pouco, né, de como está esse projeto na SEMI Liberdade, aqui de Caxias. A Vanessa vai trazer o olhar dela, né, que é a unidade mais nova, né, da fase, né, a BB. Então, a gente vai se complementando, né, Vanessa?
Então, esse trabalho que eu trago aqui, essa minha fala é uma fala de uma equipe, né? De uma equipe de agentes socioeducadores, dos analistas, né? Nós temos, como a Fran falou, a Tamara, a Dani, que também estão sempre parceiras, né? Que contribuíram também muito com esse trabalho, né? Estiveram envolvidas, né? E na Semi-Liberdade, a Semi-Liberdade ela é muito dinâmica, né? Como a Tanisa falou, o caso é a internação, é a privação. Na semi-liberdade, a gente vai trabalhar, então, com esse guri, com a proposta de inserir ele na comunidade. E nessa inserção, a gente vai fazer o acompanhamento dele na escola, a gente vai auxiliar ele a inserir-se num trabalho, a gente vai ajudar ele a inserir-se num curso profissionalizante, a gente vai fazer esse monitoramento dele, da ida, da vinda, né, dos espaços da comunidade, onde que esse guri está indo, como ele está indo, né? Então, a gente vai auxiliar essa inserção. Então, a semi-liberdade, ela tem essa proposta, né, de estar muito vinculada com a comunidade, né, tá muito, é um trabalho muito forte com a família também desse jovem, né? Então, hoje, a Semi-Liberdade de Caxias do Sul, então, a nossa capacidade é de 15 adolescentes, é uma casa, tá? Então, a gente tem os dormitórios, 4 dormitórios dos adolescentes, não tem um atendimento especial, a gente não usa algema, é tudo na questão da palavra, da orientação, da comunicação, né? Então, esse trabalho que traz a metodologia dos círculos de construção de paz, ela é muito importante, porque a gente sempre tem que estar fortalecendo o diálogo, né, com os nossos adolescentes de semi-liberdade, o vínculo, isso é muito importante. Hoje, a população, então, do CASEM, nós estamos com a metade, né, da nossa capacidade, nós estamos atendendo 7 jovens, 7 socioeducandos, e com a pandemia, então, a gente teve que desenvolver vários protocolos, né, de segurança e prevenção. Então, lá em março do ano passado, até outubro, nós fizemos o acompanhamento remoto desses adolescentes. Então, os adolescentes que estavam em semi-liberdade, eles ficaram nas suas residências e nós, então, monitorando eles através, né, de videochamadas, ligações diárias, era isso, né? E quando necessário, então, realizávamos as visitas domiciliares. Nessa questão de pandemia também, a gente teve muita mudança com a nossa rotina de trabalho. Então, lá em março, nós tivemos servidores que foram afastados, então a nossa equipe socioeducativa, ela foi muito reduzida, né, as pessoas que entraram em laudo devido às doenças, né, as doenças do Covid, enfim. Então, nós tivemos a nossa equipe reduzida e o nosso atendimento diferente, algo que a gente nunca fez, que é acompanhar dessa forma remota, né? Os guris em casa, e a gente tinha os guris ali na unidade, de segunda a sexta-feira, os guris estavam ali, eles saíam só para ir para a escola ou para o trabalho, né? Então, mudou a nossa rotina e também, hoje, a gente pode avaliar que ampliou os nossos horizontes perante a execução da semi-liberdade. Daí, lá em novembro do ano passado, né, a gente vislumbrou que a gente precisava, mesmo com a pandemia ali bem presente, ainda um número alto de internações, a vacina ainda não estava garantida, né, para todos, né, a gente tinha que trazer esses jovens de alguma forma para a unidade, né, porque eles precisavam de algum atendimento, de alguma orientação. Então, a gente propôs, né, um retorno gradual dos socioeducandos, em que eles retornassem para a unidade com um cronograma, com um horário específico, né, para que a gente pudesse receber eles na unidade, garantida a segurança, né, garantida a troca de máscara, a troca de roupas, que eles quando eles vão entrar na unidade, eles fazem revista, né? Então, todos aqueles protocolos foram criados pensando, né, de como esse jovem ia estar retornando para a unidade.
Então, a gente fez esse acompanhamento até agosto desse ano, né? E a partir de setembro agora, até o final do ano, nós temos acordado, então, de que a gente pode estar fazendo um acompanhamento de execução de semi-liberdade um pouco mais diferenciado, né? Nem aquela proposta antes da pandemia e nem o que a gente executou durante a pandemia. A gente tem que poder trazer os aprendizados que nós tivemos, né, com a pandemia para essa nova possibilidade de semi-liberdade, com mais flexibilidade, com os guris também mais inseridos na sua comunidade, que sim, tem que vir para a instituição, mas não naquela situação de tensão, que tem que ficar na unidade, né? Então, a gente tem essa nova proposta que a gente está executando e estamos avaliando essas propostas, tá bem? Vanessa. Bom, como a Alexandra falou, a nossa unidade de semi-liberdade, né, foi a última unidade a ser aberta na fundação. Até o ano passado, em Uruguaiana, as unidades de semi-liberdades que realizavam o trabalho, elas eram terceirizadas. E devido a várias situações assim que não estavam de acordo com o que o Ministério Público exigia, né, foi necessário, então, que a Fundação assumisse a responsabilidade da semi-liberdade, criando uma unidade orgânica aqui na cidade. Diante disso, que foi em novembro do ano passado, né, nós iniciamos a organizar essa nova unidade, esse novo CASEMI, né, e para isso, como eu falei anteriormente, eu sou pedagoga e trabalhava como pedagoga na internação. Aí eu fui convidada para realizar esse trabalho, né, para criar essa unidade junto com alguns colegas. E então foram destinados 10 agentes socioeducadores para iniciar a unidade. E aí a gente, né, teve que procurar desde casa, a fundação nos deu todo o suporte para que nós montássemos essa unidade, porém, em função da pandemia, nós não tínhamos essa ajuda presencial, né? Nós recebíamos as orientações e executávamos aqui em Uruguaiana, né? Por ser uma cidade do interior, por ser longe, tudo aqui fica mais difícil. Então, a Alexandra, que já tem bastante experiência com semi-liberdade, foi fundamental para que a gente pudesse, né, organizar e colocar para funcionar essa unidade, porque nós tínhamos um prazo de 90 dias. Então, foi muito complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente viu que deu certo e que a gente conseguiu e que está funcionando, é muito gratificante. Então, durante esse período, né, em novembro, como eu falei, nós recebemos o convite, começamos a organizar a equipe. Lá em dezembro, nós começamos a nos capacitar online também, né? A equipe de Caxias nos deu suporte, a própria sede, né, em Porto Alegre também. E em janeiro nós tivemos uma capacitação que foi presencial para os funcionários, nós nos reunimos e a Alexandra veio até a Uruguaiana junto com a nossa coordenadora das Semi-Liberdades. E em fevereiro nós conseguimos abrir. Dia 22 de fevereiro foi a nossa inauguração aqui da unidade. E em março, dia 5 de março, nós tivemos o nosso primeiro adolescente. E diferente, né, das gurias ali, que tem toda uma bagagem com a justiça restaurativa, aqui a gente tem mais restrições, assim, né, a gente é mais limitado. Mas, contudo, a gente procurou, assim, iniciar o trabalho com um adolescente que também, diferente de Caxias, que os guris estavam cumprindo a medida de maneira remota, o nosso adolescente aqui em Uruguaiana, ele cumpria presencial, ele ficou cumprindo conosco na unidade. E uma outra diferença também que, né, geralmente
A medida de semi-liberdade, ela prioriza as saídas e a visitação, né, as visitas familiares. Esse nosso adolescente, ele não podia visitar a família, ele era impedido judicialmente de fazer essa visita. Então, nós tínhamos um adolescente que cumpria uma medida de semi-liberdade, que não podia ir na escola porque não estava funcionando, que não podia visitar a família porque era impedido. Então, nós tínhamos várias restrições e, contudo, né, a gente estava ali tentando, né, achar meios para que ele cumprisse uma medida socioeducativa e que tivesse, né, interação com outras pessoas e não só esses 10 colegas, né, 11 comigo que trabalhávamos aqui na unidade. Porque até mesmo a nossa equipe de analistas, ela é uma equipe que atende tanto o CASE quanto a semi-liberdade. Então, nós não temos uma equipe de analistas toda semana conosco, né? Eles vêm 2 vezes em turnos alternados, né? E para a nossa reunião de discussão de casos, que é semanal. Então, tudo isso, assim, acabou dificultando um pouco o nosso trabalho. E, a partir disso, eu comecei a idealizar, assim, alguns projetos para que a gente pudesse, né, ter essa interação. E aí, quando houve, né, o aniversário da fase, da fundação, e aí surgiu a ideia de fazer um projeto que nós nomeamos de resgate histórico da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul e da Semi-Liberdade, que era para comemorar os 19 anos da fase. Então, veio a ideia de formar uma parceria, primeiramente ali com a Alexandra, né, e depois a gente acabou convidando também as outras unidades de Semi-Liberdade para fazer parte, com o objetivo, né, desse adolescente poder interagir com outros adolescentes das outras unidades e também, né, para conhecer né, a nossa unidade, por estar engatinhando, assim, tanto para o adolescente, hoje nós já temos, né, outros adolescentes, mas naquele momento era apenas um, quanto para ele, quanto para nós, funcionários, né, que estamos ainda aprendendo sobre semi-liberdade, porque eu tenho um colega que está trabalhando aqui na semi-liberdade agora, que tem mais de 20 anos de experiência com a internação, e são medidas totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu lá na internação para aplicar aqui com a semi-liberdade. Então, nós tivemos essa ideia, né, de fazer esse projeto, e a Ali, sempre muito parceira, né, aderiu, e aí a gente começou a pensar junto, e aí, né, veio para somar, quando ela teve a ideia de inserir nesse projeto do resgate da fase, os círculos de papo reto. Naquele momento, né, Vanessa, em que tu propôs esse projeto de resgate histórico, a gente começou já a fazer muitas coisas online, em parceria, né? E eu acho que quando tem coisas boas acontecendo, as pessoas vão vibrando, né? E vão se aproximando. E quando nós estávamos executando esse projeto, a Fran logo começou a fazer contato com o CASEM e disse, nós queremos retomar o projeto, como podemos fazer? Eu disse, olha, em meio à pandemia, em meio à situação que ainda a vacina não está garantida, os protocolos estão ainda muito rígidos, vamos fazer, sim, e vamos fazer de forma virtual. Então, a gente já viu que podia ser feito assim, né? E daí, a partir dessa experiência, né, a gente pensou como as unidades de semi-liberdades, o público, é um público que parece pequeno, mas que dá muito trabalho nos encaminhamentos, né? Então, vocês vão ver, elas têm 7 guris, né? Então, a capacidade é até 15. Só que são guris em que a gente tem que pensar em cada um e o que cada um vai fazer fora. Onde vai estudar, onde vai trabalhar, onde vai fazer os documentos, o que vai fazer, né? Então, é muito trabalho, é muita articulação, né? Às vezes a gente tem um plano enorme para um menino, daqui a pouco já tem outro, então é muito trabalhoso, né? Então, não é questão de número, né?
E a partir daí, então, a gente pensou, como os nossos guris estão sempre em alguma atividade ou outra, vamos chamar as outras semi-liberdades. E foi isso que a gente fez, e a Fran adorou a ideia, a Débora adorou a ideia, o Rodolfo também, e vamos apresentar, né? Vamos apresentar essa ideia para a fase, para a nossa coordenação pedagógica, e vamos chamar essas outras unidades. Então, a gente fez o convite para essas outras unidades, né? Nós temos hoje semi-liberdades em todo o Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos hoje as orgânicas, que são os servidores mesmos da fase que executam, que é Caxias, Uruguaiana, Porto Alegre e Santa Maria. As demais são ONGs, então são instituições de convênio, né? Através de convênio. Pode passar. Então, a partir daí, então, a gente pensou que esse momento dos círculos de papo reto, né, o principal objetivo, então, é garantir momentos de fala e escuta cuidadosa e respeitosa aos adolescentes e jovens da semi-liberdade. A metodologia, então, a realização do círculo, sim, em formato virtual, né? Então, esses encontros ocorrem uma vez por mês, começou lá em agosto, né? E tem um planejamento até em dezembro. Esse aqui é o primeiro convite, foi a Fran que fez, né? Tivemos, sim, algumas dificuldades lá no início, com a questão do Meet, com essas tecnologias, né? Que tanto os nossos servidores quanto os guris tiveram que ir se adaptando ao longo da pandemia a usar essas ferramentas, né? Então, os nossos principais resultados, né? Execução do projeto, então tem um planejamento de agosto até dezembro, né? Esse planejamento. São 5 encontros já realizados. As unidades participantes ao longo do projeto, então, foram Caxias do Sul, Uruguaiana, lá de longe, lá de perto da fronteira, lá pertinho, participou de todos os círculos até agora, né? Nós tivemos um círculo ali em setembro, que em função da nossa rede de internet não conseguimos participar. E também tivemos participações, então, da unidade de Porto Alegre, que é orgânica, que é própria da fase, e de São Leopoldo, que é uma unidade, então, com convênio, que é uma ONG. Então, essa foto ali é ali no Caseme, onde os guris estão participando, né? Então, em média, em cada unidade, tem sempre 1, 2, 3 guris, né? Então, e daí forma um público maior, né? Mesmo diante dessa nossa realidade, do nosso público, ao longo desse projeto participaram 17 sócio-educandos, 17 jovens ao longo desses encontros participaram, né? Eu acho que é muito importante, assim, a gente destacar aqui que a nossa rede de Caxias, né, tanto na fala da Tanisa, né, é uma rede que a gente precisa estar sempre, assim, fortalecendo, sempre se comunicando. Eu acho que isso aí a gente faz muito bem, sabe? Então, é tanto da área dos CREAS ali com o núcleo, com o pessoal da educação. Então, a gente consegue, assim, promover ações muito importantes para esses jovens e que eles precisam, né? Quando eu faço contato, né, eu que fico ali na intermediação para fazer o contato com as unidades, essa adesão dessas participações sempre é muito tranquila. Então, é sempre muito bom, né? Chega a semana do ciclo, vamos se organizar, então eu faço o convite, então isso é algo positivo de se destacar, né? Então, que a adesão é positiva, tanto das unidades quanto dos adolescentes. A nossa articulação também interna, né? Porque como nós somos semi-liberdades e estamos fazendo essa proposta com unidades distantes, né? Então, essa nossa comunicação interna, enquanto instituição fase, eu vejo que melhorou bastante, a gente se aproximou bastante, né? Então, isso é importante, e que outras unidades também possam vir conosco, né? Vir conosco nessa nossa proposta. A gente gostaria que mais unidades
estivessem presentes, mas cada uma tem a sua rotina, então também a gente tem que respeitar, né? E quando a gente foi apresentar a proposta dos círculos de Papo Reto, as equipes pediram para participar. A nossa equipe técnica quer participar, como é que faz? Né? Eu disse, olha, esse momento é especial para os adolescentes, né? Quem sabe, no outro momento, a gente possa pensar numa outra proposta para envolver essas equipes, né? Mas agora é para os adolescentes. Então, acho que isso também foi algo que a gente precisou pontuar ali no início, né? Então, eu gostaria, assim, de compartilhar com vocês que eu, como comentei, né, eu sempre fui apaixonada pela justiça restaurativa, mas enquanto profissional, enquanto pessoa, né, eu não sabia como que ia ser a aceitação por parte dos adolescentes, porque às vezes com colegas a gente combina, né, de fazer um círculo e existe aquela negativa, já vamos fazer dinâmica, já vamos... Então, assim, quem não conhece, né, muitas vezes critica. Então, eu não sabia como que ia ser para o adolescente participar, e ainda mais de maneira virtual. Então, assim, no primeiro encontro, eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva. E aí, esse menino participou, se eu não me engano, foi 2 encontros, e logo em seguida, ele recebeu ele foi liberado, ele teve audiência de avaliação e recebeu uma progressão de medida, né, e foi para casa. E aí nós tínhamos, ali há uns 2 dias, a combinação do círculo. E aí eu perguntei para ele, né? Olha só, vai ter aquele círculo que tu participa daqui do Casem, tu vai querer participar em casa? Como tu sabe, não é obrigatório, né? Não conta nada, nota, nem nada, assim, né? Então, se, né, tu quiser participar, será muito bem-vindo, enfim. E aí, para nossa surpresa, ele de casa, até era um dia que estava chovendo muito, esse menino, ele é de Alegrete, que faz parte da nossa regional, e aí estava chovendo muito lá, e aí ele colocou o telefone para despertar 1 hora antes, aí ele acordou, ele acabou dormindo de novo, aí a gente ligou para a mãe, e aí foi, sabe, um nervoso, assim, mas deu certo, e ele participou e depois agradeceu pelo convite. E antes de ir embora, ele tinha feito esse depoimento, né, que diz o seguinte: eu acho que os círculos de Papo Reto são bem bons, porque ali nós conversamos com outros guris que já passaram pelas mesmas coisas que nós e conversamos com os seus que estão ali junto. Ouvimos várias histórias, refletimos bastante pelo que nós já fizemos, porque é bom nós podermos conversar, às vezes, com alguém que sabemos que já passaram pelas mesmas coisas e entendem, né? Descontraímos bastante também lá e eu gostei das vezes que eu participei, achei bem legal. Esse foi o depoimento do adolescente, né, que já saiu da unidade. E na semana passada, há 2 semanas atrás, no nosso último círculo aqui que nós tivemos, tem uma adolescente aqui em Uruguaiana que ele estuda pela manhã, que é o horário dos círculos, então ele nunca conseguiu participar. E aí coincidiu que bem no dia do círculo estavam detetizando a escola, e aí ele estava aqui na unidade e ele participou. E ele é um adolescente assim bastante crítico, né? Ele está no 3º ano do ensino médio, ele tem 17 anos e ele é muito crítico, assim. Então, eu também, né, fiquei, assim, mais apreensiva qual ia ser o entendimento dele e o que ele ia achar da participação. E aí, em seguida que terminou, ele pediu um atendimento, pediu para conversar comigo. Aí ele queria saber se existia a possibilidade dele não ir na escola quando tivesse os círculos, porque ele preferia participar do círculo que na escola, porque foi muito bom, e aí ele trouxe, assim, várias falas muito positivas, e, inclusive, eu comentei que eu iria participar, né, dessa apresentação, e aí ele gostaria de participar comigo para ele dar o depoimento dele
e manifestar o tanto, né, que ele está gostando. Só que acabou que hoje ele teve uma atividade fora da unidade, né? Então ele não está aqui comigo no momento, mas ele deixou uma mensagem que eu não sei se pela hora eu consigo ler, se dá tempo. Pode ser, Fran? Então diz assim: eu acho uma atividade bem legal. A Fran e o Rodolfo são bem atenciosos e super gente boa. Se tivesse como ter mais vezes essa atividade, não é só eu, como os outros adolescentes, nós gostaríamos de participar. É uma atividade onde podemos dar as nossas opiniões, igual às outras, mas em diferentes assuntos. Ali, cada um respeita a opinião do outro e, no fim, debatemos sobre o assunto falado. Mas, enfim, a Fran e o Rodolfo são, sem palavra, duas pessoas que fazem do bate-papo virtual, ele até deu um nome, um verdadeiro espetáculo. Só tenho a agradecer a essa atividade e o que eu falo aqui, tenho certeza que todos os adolescentes que estão na medida socioeducativa falarão se perguntarem. É um lugar agradável onde eles dois demonstram interesse nos adolescentes também. De todas as atividades online que participei, com certeza essa é a melhor. E se tivesse 2 vezes na semana, eu tenho certeza que eu não iria enjoar. Então, esse é o depoimento do nosso adolescente aqui do Uruguaiana. Arrasou. Muito bem. Show. Continuando aqui, então, nós temos o depoimento também da Cláudia, que ela é pedagoga da Semi-Liberdade de São Leopoldo, então, que eles também participaram em alguns momentos, né, conosco. E como a Vanessa trouxe o exemplo lá do menino de Uruguaiana, nós também tivemos adolescentes em que já estavam progredindo de medida e que participaram das suas casas do círculo, né? Então, olha o vínculo, né, que se tem, olha a responsabilidade desse jovem, porque ele não está na instituição e nem está mais institucionalizado, né, com aquela obrigação de cumprir a medida. Então, isso tem um reflexo que a gente não tem como mensurar, né? Nesse depoimento, então, a pedagoga Cláudia, ela coloca que durante a atividade percebeu-se a motivação dos jovens frente ao círculo e como sentiram-se à vontade para expressar seus sentimentos e compartilhar experiências. Espaços como esse são importantes para que os socioeducandos possam interagir com os outros jovens na mesma condição que elas, oportunizando espaços de escuta e fala. Então, no momento em que a gente via estava vivendo ali nas unidades com muita restrição, né, os círculos vindo para qualificar o nosso trabalho, e é um trabalho que é diretamente para esse adolescente, né, eu acho que a gente tem que valorizar muito, é algo que a gente vê que os guris vão amadurecendo, eles vão refletindo, eles vão se abrindo, né, para o diálogo, para a conversa, sem aquele escudo, né, que eles colocam. Então, isso é bem importante e a gente não vê no dia, a gente vai vendo, porque é um processo, né? Então, isso é importante. Aqui nós temos as considerações finais, só que eu acho que faltou 2 depoimentos. Deixa eu ver. Faltou 2 depoimentos. Faltou, né, Ale? Estou procurando aqui. Eu vou ler, eu vou abrir, que eu acho que tá. Esse aqui nós temos que ler. Eu vou ler aqui para vocês que eu estou com a apresentação, tá? Então, um depoimentos aqui de um jovem de Caxias do Sul. Tive vários conhecimentos e aprendizados, podendo ouvir deles, no caso dos facilitadores, que todos nós temos uma grande oportunidade de ser alguém melhor na vida.
podendo rever nossos erros, sendo que ninguém é melhor do que ninguém. Esse é de um jovem aqui do Caseme de Caxias. O último depoimento, então, esse aqui acho que é bem legal, porque ele traduz bem esse nosso trabalho em rede, né? Que é um adolescente que está conosco aqui na Semi-Liberdade, mas que estava no CASE anteriormente, né? Então, como é importante esse nosso trabalho articulado, né? Então, no depoimento dele, ele coloca assim: foi legal participar do círculo hoje, pois na última vez eu estava preso no CASE. E foi bom para mim se abrir um pouco. E a dona é trimaz, no caso, a Fran. Bem divertida na hora de falar alguma coisa séria. Isso ajuda, pois é um dia que o cara pode desabafar as ideias que tem na mente. Obrigado por tudo, dona Fran. Então, esse é o outro depoimento. Então, acho que os depoimentos dos guris, né, são depoimentos muito significativos, né? E que a gente precisa dar continuidade nesse trabalho, né? E eu quero frisar assim que desde o início, assim, de que a gente fez essa retomada, sempre foi um trabalho que a gente construiu coletivamente, né? Que nós nos reunimos para pensar como fazer. Não foi assim, nós temos que tocar. Não, nós vamos planejar, né, Fran? Então, a Fran nos chamou. Eu lembro que a primeira reunião estava a Fran, a Débora, estava a Daniela, estava a Tamara, e a gente pensou como fazer isso junto. Depois a gente pensou em como trazer para as outras semi-liberdades, daí a Vanessa entrou, daí a gente passou para a DSE, tinha representante, né, da fase ali, da coordenação pedagógica. Então, tudo isso é muito planejado, é muito pensado, mesmo que o nosso tempo seja curto, que a gente vai fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né, e várias ações. Então, acho que isso é a qualidade do trabalho, a qualidade dos profissionais que estão envolvidos. Tá? Nas considerações finais, então, a gente coloca que esses momentos oportunizaram um aprofundamento reflexivo, né, do contexto pandêmico, sendo os círculos um espaço seguro de escuta e fala dos adolescentes e jovens participantes com os facilitadores, em que se buscou amenizar alguns efeitos da pandemia nos quais os adolescentes estiveram expostos, como, por exemplo, isolamento social, os sintomas emocionais de ansiedade, anseios e perspectivas. E esses temas da pandemia, do isolamento, eles foram muito tratados nos primeiros círculos, né, Fran? Eles trouxeram muito isso, né, os adolescentes, essas demandas. As colegas querem continuar? Bom, outra consideração, né? A avaliação, sem dúvida, ela é positiva, pensando em todos os resultados alcançados e no impacto deste projeto para a vida dos socioeducandos da fase. Estamos planejando a continuidade dos círculos de papo reto, garantindo, por meio do termo de convênio, a permanência e a abrangência deste projeto na fase. Eu, assim como, né, falei e afirmo sempre, né, eu sou muito grata por estar fazendo parte desse projeto, porque sempre admirei muito o trabalho que é realizado por Caxias, e se não fosse a pandemia, talvez a gente não tivesse tido a oportunidade, né, de estar participando, porque fica bem complicado, né, nós não teríamos, pelo menos com essa periodicidade que a gente está tendo, né, mensal, os círculos. Então, eu tenho certeza, né, que está fazendo muita diferença para os adolescentes a todo momento aqui, como vocês puderam ver aqui nos depoimentos, né, eles estão cobrando, inclusive, que a gente faça mais círculos, porque eles gostam muito, né, e assim, para a gente, enquanto colegas também, todos, né, acreditam no trabalho que é realizado, assim como a Ali e a Tanisa falaram, né? Um trabalho que vem sendo organizado e que a gente vê os resultados durante os círculos, né? Com os adolescentes ali. Porque se não fosse um trabalho
bem feito, se o pessoal não conseguisse atingir os guris, com certeza eles não teriam tanta vontade de voltar a participar, né? E o que a gente vê ao contrário é que cada vez eles querem mais. Bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso. A gente conseguiu passar um pouquinho, né, do nosso projeto no CASE e nos CASEMES, né? A gente agradece novamente e deixa os contatos, caso alguém precise ou tenha mais interesse. Que nem eu disse, o convite está aberto para conhecer o CASE também, né? Porque a ideia é não fechar mais, é abrir as portas para a sociedade conseguir conhecer e contribuir também. E ficam os nossos contatos aqui. Ai, faltou os e-mails. Já vou deixar aqui o e-mail da Alexandra e da Vanessa. Só um pouquinho. É isso, Fran. Acho que eu passo para você. Gurias, o que falar agora, né? Depois que desse turbilhão de emoções aí, de lembrar do rosto dos meninos, de lembrar de cada atividade, enfim, vocês iam falando, a gente vai pensando, tenho certeza que a Débora, o Rodolfo, o Delcio, a Ana Paula Santa Caterina também que fez, né, fez um virtual comigo também, é muito bacana, assim, né, e eu vi esse retorno, a gente já tinha feito essa troca, como é bom, né, a gente volta a acreditar, né, e renova, na verdade, né, essa esperança, essa fé, dá para dizer assim, né, que nós temos. Esqueci de citar antes o Janari, né, que não nesse momento agora, mas já, também era parceiro, a Jai Fontenella, a Débora Santini, parceira lá no CREAS também, e a Tereza Costela, que já se aposentou, mas também era uma queridona parceira. Se eu esqueci de alguém, me ajudem a lembrar, tá, pessoal? Não quero ser injusta aí com as pessoas que sempre apoiaram também, porque alguém tem que abrir as portas, né, e manter abertas, né, a gente sabe muito bem que precisa disso, senão a coisa não anda. Mas... citar também, né, pessoal, nas nossas parcerias, aí, o projeto de musicalização, que era um projeto do CASEME, né, que fizemos em parceria também, as mateadas da socioeducação, que os gurinos também participavam, com a parceria da Guarda Municipal, o terceiro GAI, né, o pessoal do Exército, o pessoal da Brigada Militar. Então, assim, quantas pessoas, né, auxiliaram, né, e ainda auxiliam, acreditam na socioeducação, né, desmistificando algumas coisas. E eu queria, antes de repassar a pergunta do colega aqui, que agora é facilitador também, Coronel Ribas, também parceiro, que como uma observação de ontem, né, a gente teve, então, o lançamento da semana, e aí nos foi feito ali no saguão da prefeitura, e existe um mezanino ali logo acima, e aí o pessoal sentado, enfim, as apresentações rolando, e eu vi que passava um menino, e ele olhava para baixo, sorria e estufava o peito, ele foi umas 2, 3 vezes, e eu vi que ele abanava, eu disse, mas por que esse menino está abanando? Aí eu, depois, quando levantou, eu vi que era o João, que é um sócio-educador ali, colega do CASEME. Aí terminou, fui conversar com o João, disse, João, aquele menino eu conheço, ele disse, é o fulano. Eu disse, que legal, ele está no projeto Ser Jovem Cidadão, né, que esse projeto que a Ana Paula comentou antes, parceria com da FAS, enfim, né, então um projeto para jovens aprendizes, enfim. Então, e aí o João me dizendo como ele mudou, né, e nós vimos ali, aí o Rodolfo, acredito, né, que temos feito círculo com ele, e a gente não conhece pessoalmente, só pelo vídeo, né, mas a gente via, assim, a expressão dele e o orgulho, né, de, tipo, ele passava para verem que ele estava realmente trabalhando, assim, ele estufava o peito. Então, como essas coisas nos dão gás, né, para continuar. Mas, enfim, pessoal, só fazer e agradecer, né, as falas, o carinho de vocês sempre, por acreditar. Vou repassar aqui, então, a pergunta do nosso colega aqui, então, Jorge Emerson Ribas, né, coronel. Boa tarde, amigos. Recordo que até poucos anos atrás eram frequentes as rebeliões no caso local. Felizmente, até onde sei, não mais ocorreram. Certamente são vários fatores e causas. Entre os motivos que contribuíram positivamente estariam a redução da população interna e a aplicação dos fundamentos de JR e os círculos de paz. Passo a palavra para vocês. Depois aqui temos também uma inscrição do professor João Inácio. Gurias, fiquem à vontade. Sim, certamente, né? Certamente. Na verdade, é um movimento nacional que a gente percebe, né? Essa redução de população, né? Algumas unidades foram mais afetadas, vamos dizer assim, né? Mas a ideia do habeas corpus que teve lá no Supremo Tribunal, né, era que as medidas fossem mais equilibradas,
Então, realmente, os motivos mais graves, os atos infracionais mais graves, que sim, que fossem destinados à internação, que é a medida mais gravosa, né? Mas que, por exemplo, né, eu lembro da Ana Paula, que citou ali antes, que aqueles 43% de adolescentes internos nos CASES, né, não fossem mais de tráfico de drogas, né? Que atos infracionais um pouco, vamos dizer, mais leves, ou com menos, né, a questão de grave ameaça à pessoa, eles fossem conduzidos a outras medidas alternativas, que aí a gente tem, né? A gente tem a semi-liberdade, a gente tem a LA, liberdade assistida, a gente tem prestação de serviço à comunidade, e a gente tem outras que, inclusive, às vezes não se utiliza, que é a advertência, a reparação do dano. Então, que a ideia nacional é que se fosse, né, restabelecido essa ordem, assim, né, de conforme a gravidade ou reincidência, grave ameaça à pessoa, realmente aquele adolescente fosse conduzido para o CAS. E por isso, essa diminuição da população, né. Outro fato é que, conforme este habeas corpus, a gente não pode extrapolar 10% da população, né. Então, hoje, no CASE, 44 adolescentes, né? É o máximo, o teto, né? Porque senão você não tem um atendimento socioeducativo de qualidade, né? Porque aí a gente só apaga incêndio. A gente não faz uma socioeducação com uma superpopulação, né? Então, a ideia, isso é um movimento nacional. E aí, hoje, por exemplo, o CASE Caxias do Sul é uma das unidades mais populosas, com este número, né? Mas a gente tem unidades com 18, 19 adolescentes na internação, com capacidade de 60, né? Então, para vocês notarem, assim, que é um movimento nacional, efeito cascata, né? Vem vindo. Provavelmente, esses adolescentes de tráfico, né? Furtos, né? Lesão corporal, ameaça, esses outros atos infracionais vão acabar indo para liberdade assistida, né, ou para semi-liberdade. Espero que tenha ficado claro. Obrigada, Tanisa. Gurias, querem complementar? Senão eu vou passar a palavra para o professor João Inácio. Mas penso que respondeu brilhantemente, sim. Pois bem, então vamos lá, mais uma pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, agradecer, né, o trabalho. Nossa, eu diria assim, como um cidadão, eu fico mais feliz, né, com esse tipo de atividade. Me lembro, logo que começamos a nos envolver com essa temática, com a professora Ana Cláudia, nós conversando com o Dr. Leoberto, e esses jovens, eles sempre foram assim, uma motivação especial, né, para desenvolvermos a pesquisa, assim, que afora outros setores na sociedade, né, e fazendo levantamento dos casos, também encontramos casos com idosos, né, assim, com adultos, mas sempre as crianças, os adolescentes, né, os jovens sempre tiveram assim uma atenção especial, né? E ouvindo o belo relato de vocês, né, fica aquela pergunta assim, o porquê que não temos esses diálogos em casa ou na escola, né? E penso como alguém que milita no ramo da educação, junto com a Ana, com o Clóvis, né? Como nós nos sentimos desafiados, assim, né? De, às vezes, assim, lembrar, né, Clóvis, e ver se a gente mesmo não pratica, às vezes, essa escuta, esse diálogo, né? E como, claro, às vezes nós já pegamos, né, já até adultos, né? Mas como na escola isso é importante, assim, né? Para sair, assim, do ambiente do domicílio, do lar, da família. Como na escola isso é importante, e nessa pesquisa que temos desenvolvido, não foram poucos os relatos de resistência entre professores, né, de desenvolver, assim, e até no sentido de que na escola, quando já há esse diálogo com uma cultura, né, poucos casos acabam sendo de maior potencial ofensivo, demandando, às vezes, até a judicialização, né? E quando não existe isso, daí, às vezes, qualquer casinho já começa a virar um caso mais complexo.
e também o ambiente do lar, né? Assim, como isso é uma coisa importante. Mas para não chegar até lá na família, pensando assim no mundo da educação, assim, como ainda é uma questão difícil, como a gente tem que aprender ainda muito para fazer uma educação mais aberta, inclusiva, democrática, generosa, pessoal. É mais um comentário do que uma pergunta, né? Câmbio. Com a palavras pedagogas, né? Que hoje temos uma trinca aqui, e também o Délcio, né? Que é nosso colega pedagogo, que contribui muito. Como eu sou fundador de aula, né? Então eu preciso aprender muito ainda sobre isso. Bom, ouvindo o senhor João Inácio, veio uma reflexão, né, no sentido de que por que será que tem toda essa articulação depois, em vez de ser o antes, né, na prevenção? No caso, eu penso que como a gente está atendendo esse jovem que cometeu um ato infracional, né, os nossos serviços, nossos atendimentos é garantir que volte para a escola, que tenham uma qualificação, que tenham um emprego, e a gente vê que existe muito preconceito, que é difícil, né? Os guris têm baixa escolaridade e daí eles têm uma idade de 18 e eles precisam ter uma renda mínima, eles precisam inserir no trabalho para ajudar em casa, né? E a gente vê essa dificuldade toda que é, né, essa inserção. Então, eu acredito que nós, trabalhadores das medidas socioeducativas, a gente acaba se fortalecendo, né? Eu lembro que quando eu entrei na fase, aqui na Semi-Liberdade, era muito, assim, complicado essas inserções, tanto é que a gente fez uma pesquisa ali, no ano, acho que foi 2014, em que dos adolescentes que a gente encaminhava para cursos de aprendizagem, para participar de seleção, nenhum a gente conseguiu inserir. Nem do CASEM, nem dos CREAS, nem do pessoal dos equipais do CASE. A gente não conseguiu. E a gente disse, gente, alguma coisa está acontecendo, né? E a gente está na lei, está nas nossas atribuições que a gente precisa fazer a diferença, a gente precisa fazer acontecer essas medidas, né? Então, acho que muito vem desse olhar e também da própria comunidade, assim, de Caxias, dessa articulação da rede. Eu lembro que também no ano que eu entrei, era muita gente nova entrando, enfim, o doutor Leoberto, que era o juiz, né, da infância e da juventude, ele chamou essas equipes e ele disse, vamos organizar os fluxos, né? Ele chamou para ele essa responsabilidade e nós fomos lá no fórum e daí a gente também ficou se conhecendo, né? E vamos fazer os fluxos. Até nós temos que atualizar esses fluxos. A gente não nos reuniu mais, né? E depois, com todo esse movimento, veio também o plano nacional socioeducativo e, consequentemente, veio o plano estadual e o municipal. Então, Caxias do Sul tem o seu plano, né, municipal, né, acho que já está logo aí fechando os 10 anos de vigência, que a gente também vai ter que se reunir e chamar a rede. Eu lembro que na época a Ana Piccolini, que foi quem coordenou essas ações, né, e o plano municipal de Caxias, se a gente for pegar ele é fantástico perto de outros municípios. Precisamos melhorar, temos muitas coisas para melhorar, né, para fazer acontecer. Mas eu acho que são várias coisas, né, são vários elementos que contribuem para isso. Gurias, querem complementar? Tem o professor Clóvis aqui também se inscreveu para falar. Não, minha conversa aqui é bem rápida, eu só quero te cumprimentar também, te parabenizar, porque eu escuto todo dia isso aí lá, né? Cada vez que eu vou na justiça restaurativa a respeito do Papo Reto, é a conversa que eu mais prezo lá, né? E tenho, assim, um carinho especial por esse trabalho que você tem desenvolvido aí. Eu sou do tempo, né, que, imagina, eu fui juiz em Arroio do Meio em 1990, né? Logo que entrou em vigor o ECA, eu entrei na magistratura, né?
E aí chego no presídio de Arroio do Meio, 5 menores presos. Então eles tinham, os menores eram recolhidos ao presídio, imagine isso. E havia lá um ambiente especial, era uma cela que tinha na porta, assim, cela para os menores, imaginem isso, né? Imagine se isso hoje seria possível, né? E eu me deparei com aquela situação, liguei para a corregedoria e disse, olha, tem aqui a situação, estava contando que tinha assumido ali, que estava, o juiz corregedor era o doutor Léo Lima, né? O desembargador Léo Lima, depois presidente do tribunal. Disse assim, e quem é o juiz aí em Arroio do Meio? Eu disse, que paulada, né? Eu disse, não, sou eu. Disse, como é que tu deixou entrar isso aí? Eu disse, eu cheguei agora, mas você pode achar que eu não vou mais reclamar. Fui lá no presídio, né? Acabou aquilo ali naquele minuto, né? Terminou aquela conversa de prender menor vindo lá de Lajeado, no presídio de Arroio do Meio, eles faziam isso na época, né? Então, era uma situação totalmente diferente. Então, como a gente se sente feliz em ver que as pessoas, que a sociedade em si se preocupa, né? Como a gente tem técnicos, como a gente tem pessoal adequado hoje, né? Preocupado em resolver essas situações todas e que tem um olhar especial para a ressocialização e para recolocá-los no caminho do bem aí, né? Que eu acho que é o que mais importa, que interessa a todo mundo aí. Parabéns, o trabalho de vocês aí é sensacional mesmo, é digno de louvor aí. Sucesso aí. Obrigada, professor. Eu lembro dessas suas mesmas palavras na minha banca. O professor foi da minha banca, agora vou entregar a idade, né? 2004. E o professor falava da angústia, né, dos juízes, que não tinha muito o que fazer na época, né, começando. E a gente percebe que mesmo de lá para cá, quanto ainda se tem a avançar, né? Mas ainda bem que temos o SINASE, né? Temos as leis municipais que, né, a nossa lei, por exemplo, prevê que a gente possa atuar com ato infracional, né? O nosso convênio, que está, né, em vigência agora com o Tribunal de Justiça, do Tribunal com o município, também prevê especificamente que a gente possa atuar com as medidas. Então, são marcos importantes, né, que a gente realmente tem a comemorar. Né? Então, ficamos bem felizes com tudo isso. Não sei pelo tempo se eu passo já para considerações finais. Profiana, gostaria de fazer alguma fala antes, ou posso passar para os palestrantes? Débora, nossa coordenadora. Não, eu já falei antes, né, sou encantada, e aquilo que eu coloquei ali no chat, né, essa confiança que eles têm conosco, esse vínculo que gera, é um espaço, assim, que eu me sinto muito bem quando estou em círculo, no caso, presencialmente, né, de forma virtual também, esses relatos deles e o desejo de estar e deixar daqui um pouco alguma outra, até uma aula, né, para poder estar participando do círculo. Eu acho que eles se sentem pertencentes, né, eles se sentem vistos. E acho muito importante isso e essa humanização desses atendimentos e trabalhos e as técnicas aí, né, o CASE teve a formação da 90% dos servidores em 2017, né, 2 turmas, o CASEME também teve, né, Alexandra? Daí só não tenho a data certa aqui que vocês fizeram, mas a Alexandra fez lá em 2016 nos 1000 voluntários, né, Alexandra? Então, só tenho a agradecer e nosso desejo de continuar essa parceria, né? E talvez fazer esse termo aí, que até a nossa vice-prefeita comentou que seria importante fazer esse termo, né? Em parceria com a FASE, mas a gente tem que ver bem certo o instrumento desse termo, para ser algo que futuramente a gente possa até buscar alguma verba para implementar a formação, algo assim. Eu penso, o Dr. Cláudio que é muito parceiro em projetos, a gente pensar em algo também depois, né, para incluir os guris no mercado de trabalho. E eu fico muito feliz também com vocês terem conseguido levar essas 15 vagas lá do SENAC, o SENAC dentro do CASE já é algo tão inovador, é algo assim que a gente não tem notícia de que esteja acontecendo em âmbito nacional, e eu assim, é só felicidade e gratidão por vocês estarem aqui também cedendo esse tempo de vocês para compartilhar as coisas boas e maravilhosas que estão sendo feitas. Encerro aqui minha fala, gratidão. Obrigada, Débora. Profiana, gostaria de complementar? Só agradecer mesmo, dizer que realmente foi uma tarde excelente, que essa experiência é linda, ela é emocionante, importantíssima, claro, ser aperfeiçoada, tudo pode ser aperfeiçoado, mas está maravilhoso. Então, parabéns afetivamente para a mãe do projeto e para as madrinhas, né? Que eu acho importante essa questão do afeto. E quando a gente se intitula mãe e madrinha de um projeto,
ele tem essa afetividade, ela tem esse compromisso, tem a nossa alma ali naquele projeto. E quando vocês estão apresentando, nós conseguimos perceber isso. Realmente é um filho. E um filho lindo, maravilhoso e que cresça com muita saúde e que a gente consiga levar ele adiante e que consiga essas parcerias, né? E nada como a gente ter sistematizado, e a sistematização que vocês apresentaram hoje, né? Já estão convocadas para apresentar o trabalho escrito na 8ª semana do Municipal da Justiça Restaurativa no ano que vem, porque tem muito material maravilhoso aí para escrever vários artigos, não é um, né? Parabéns. De tanta coisa maravilhosa, vai ter que ser um mês restaurativo, não uma semana. Um mês restaurativo. Para a gente poder ter contato com todas essas coisas maravilhosas que são desenvolvidas e que, às vezes, infelizmente, tem pouca visibilidade. Nós vamos precisar de um mês restaurativo. Só ideias aqui hoje, hein? Meu Deus, maravilhoso. Obrigada. Maravilhoso, gente. Muito obrigada. A Profiana sempre com palavras muito carinhosas, né? Sempre acolhedora conosco, sempre, sabe, já de longa data, que acredita muito na proposta da socioeducação, professor João, professor Clóvis, enfim, né? Agradecer quem ainda continua conosco e passar para as considerações finais, então, das nossas brilhantes palestrantes, né? Colegas de caminhada aí. E da minha parte, só gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada mesmo, pessoal. Obrigada pelas palavras e por continuar acreditando na socioeducação, vale a pena. Na ordem que vocês acharem melhor, fiquem à vontade. Posso começar, então? Eu, novamente, gostaria de agradecer essa oportunidade, tá? É sempre um desafio falar para vocês, pessoas inteligentes e engajadas, então eu espero ter contribuído um pouquinho, né, sobre o que acontece na socioeducação, sobre essa linda experiência que é a justiça restaurativa, né, e que ela permaneça e que tenha uma vida longa conosco. Eu agradeço novamente a oportunidade. As minhas companheiras painelistas também. Fran, muito obrigada. Débora, o pessoal que fez o convite, aos profs também, o pessoal da UX. Agradeço todo mundo, né? Convido novamente vocês a conhecerem o CASE e tudo que acontece lá dentro das grades, né? Que a gente se aproxima cada vez mais da comunidade, tá? Um abraço a todos e agradeço e gratidão a todos vocês. Bom, então, como madrinha oficial, né, que foi instituída hoje, né, do projeto dos círculos, então eu quero agradecer imensamente a oportunidade. Eu quero dizer que contem comigo, né, para as novas iniciativas do programa e pela continuidade, né, que é algo que eu acredito e que faz sim a diferença no meu trabalho e também na minha vida, né. Agradecer às colegas aqui que estão dividindo comigo esse momento, a Vanessa, né, que vem lá de Uruguaiana, né, a Semi-Liberdade que iniciou nesse ano, em meio à pandemia, com toda a dificuldade que teve, e que está, assim, aceitando fazer essas participações, né, que está colocando os jovens na unidade dela para participar, incentivando. Então, acho que isso é importante, nos fortalece quanto medidas, né, quanto colegas. A Tanisa também, muito obrigada. A Fran, Débora, quero dizer que ontem, na abertura, foi um momento bem bacana e que estava tão bom, né, ouvir aquela banda, ver as pessoas, né, que antes a gente não podia ter esse contato. Aí a banda tocou 2 músicas, uma inclusive foi letra do Dr. Clóvis, né, que está presente. E eu disse, quero mais, né, quero ouvir mais, quero ter mais esses momentos assim. Então que aos poucos a gente possa vir sim se reencontrando, né, que as coisas vão voltando à sua normalidade, mas que a gente não perca esse momento que a pandemia nos trouxe de nos aproximar
mesmo estando distantes, né? Que a gente continue nessa nossa proposta, a Vanessa lá em Uruguaiana, o pessoal de Porto Alegre, que não pôde estar presente, da Semi-Liberdade de São Leopoldo também, que não puderam estar presente, mas que participaram, que trouxeram os seus meninos virtualmente. Então, gratidão para essas unidades que participaram conosco também. E um muito obrigada. Eu só tenho a agradecer também a todos vocês, em especial, né? Como eu falei, eu tenho medo, assim, de deixar alguém de fora, porque eu não tenho a mesma bagagem ali das gurias, eu estou chegando agora, então estou conhecendo o pessoal, mas, né, com quem eu tenho mais contato, que é a Débora, a Fran, o Rodolfo, e acho que é Délcio, e as gurias, né, a Tanisa, a Alexandra, por estarem dividindo esse momento comigo, né? Confesso que quando eu recebi o convite eu fiquei bastante apreensiva, né? Porque eu pensava, meu Deus, o que eu vou compartilhar, né? Com pessoas que sabem muito mais que eu. Mas cada vez que eu conversava com a Fran ali, que eu trazia os relatos dos adolescentes e eu via, assim, a emoção, né? Que a gente acabava transmitindo ali, porque é muito legal, né? Ter esse retorno dos guris. Aí eu topei participar e agradeço muito, né, a Alexandra principalmente, né, por tudo, por me ajudar desde a construção da unidade, a construção dos projetos e em especial, né, esse projeto que é tão lindo assim e que eu acho que está fazendo toda a diferença aqui no nosso trabalho nesse momento e que fez, né, toda a diferença, principalmente naquele adolescente que hoje já não está mais conosco, mas, né, ficava aqui conosco, fechado, enfim. E eu acho que é isso. Gratidão a todos vocês. Obrigada. Quer falar? E depois acho que o Lucas, né, para fazer os convites para amanhã. Prof. É só um minuto, mas eu não podia perder porque a Alexandra me trouxe uma ideia. Realmente, prof. João, acho que nós vamos ter que construir junto com a Débora, o ano que vem, um mês da semana, um mês da justiça restaurativa. Porque ouvindo a Alexandra, e ela disse, ficou o gostinho de quero mais. Quem sabe a gente cria uma tarde de sarau de cultura, música, literatura, poesia, e nós podemos, inclusive, trazer técnicos, como o oficineiros, os adolescentes, os jovens, fazer um sarau mesmo com o fio condutor da justiça restaurativa. A gente fez alguns já no passado de outras temáticas. E, nossa, é uma superpotência. E eu não podia deixar para outro dia, porque a Alexandra, que foi a autora da ideia, porque ela disse, ficou aquele gostinho de quero mais com a música do professor Clóvis. Vamos registrar mais uma ideia. Nosso mês está enchendo. Desculpa, não era para falar nesse horário. Agora eu vou interromper. Ou a gente já pensa em fazer uns webinários, assim, já vai começando o ano, lá por março, já fazendo algumas ações, para não ficar... Aquece. Vamos fazer um aquece. E depois a gente coloca isso tudo em livros. Colocamos os compilados e as experiências, né? Depoimentos pessoais. E vamos... Sou parceiro. Então, pessoal, nós agradecemos a participação de todos e todas, a coordenação do evento, e um agradecimento especial às participantes Alexandra, Tanisa, Vanessa e Fran pela mediação. Aguardamos vocês amanhã, às 10 horas, com a mesa Aspectos Psicológicos nas Práticas Restaurativas, com a participação de Paulo Henrique Moratelli, psicólogo e criador do método Diálogos Transformativos, com a mediação da professora Cláudia Maria Rancel. Muito obrigado e desejamos um ótimo final de tarde para todo mundo. E logo aí, boa tarde a todos aí, abraço. Até amanhã. Abraço, até, gratidão. Um abraço, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, Fran. Valeu, pessoal. Valeu, gurias. Obrigadão.